Bom dia, Jair. Olha, bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui ao vivo na Casa Uni no ar, só que o que está offline, o Jair me provoca no offline, né, Jair? E aí a gente tem que começar no ao vivo, como se nada tivesse acontecido. Mas tá esse bastidor, bom dia a todos e todas, bom dia, Natália, esse bastidor é do bem, né? É do bem. É uma provocação pedagógica. Evidentemente, estávamos falando do episódio anterior, né, em que falávamos do rock como um elemento importante de cultura, como um estilo musical em que a gente pode aprender muito, em que a gente também pode fazer uma aplicação e um entendimento e ter um olhar amplo, né, do quanto ele pode irrigar o mundo dos negócios. E essa semana a gente vai falar sobre música clássica. Fechando o nosso bloco musical. O nosso bloco musical. Abrimos com jazz, passamos pelo rock and roll, o episódio da semana passada, e hoje a música clássica. Que a gente já começa com uma correção, não é? Já começamos com uma correção. É muito bacana, né, Natália, ter dividido esse caminho aqui que a gente vem fazendo, de formação de repertório, construção de repertório, e o diálogo que isso pode ter com o mundo das corporações, com o mundo empreendedor, com o mundo dos negócios, com o que genericamente podemos chamar de mercado. Enfim, é muito interessante fazer esses paralelos, porque a filosofia da Casa Uni é essa filosofia, né? Que o entendimento da complexidade da vida passa por essas aberturas, por sair de uma certa linearidade, né? Então, se a gente pensar que tudo isso que a gente está falando aqui também são conteúdos sociais e culturais, há uma maneira de olharmos para esses conteúdos de uma forma integrativa com aquilo que a gente faz. Então está sendo muito bacana esse passeio todo por essas formas e muito interessante. Eu acho que vale esse comentário de saída. A gente fala música clássica, mas na verdade é um termo um pouco... Não é que é errado, né? Mas ele não é tão preciso quanto o nome que esse gênero musical tem. Vou pedir licença a todos. Pronto. O termo correto, na verdade, são três que a gente pode falar. Música erudita, música sinfônica ou música de concerto. Né? Olha só. Se convencionou chamar de clássico, porque clássico, na verdade, é um período desse estilo musical, o período clássico, classicismo. Exato. E aí se convencionou, porque é ali que a música erudita, digamos assim, de forma organizada, ela começa, acabou se associando uma coisa com outra. Mas o nome mais preciso, né, seria a música sinfônica ou música erudita. Que é tão bonito, música erudita, né? Música erudita, para se diferenciar de uma outra forma de expressão, que é a música popular, sem entrar em questões de valoração, que é melhor e pior, nada disso, é apenas a separação de uma forma de expressão para uma outra forma de expressão e música de concerto. Então essas são as três formas mais corretas da gente se referir a esse estilo musical tão bonito, tão nobre, tão solene, tão abrangente, né? Ritualístico, como estávamos falando. Como a gente falou antes de começar, né? E que é um gênero, Jair, que é bastante observado pelo mundo corporativo, né? Ele tem sempre muitas analogias diretas, lineares, sobre essa coisa de ser sempre um grupo muito grande de pessoas, cada qual com a tua especialidade. Aí você tem um grande líder que é o maestro, que ele na verdade não toca nada, ele não põe a mão efetivamente em algum instrumento, mas ele que coordena, né? Ele que garante aquilo tudo funcionando. Mas essa é uma visão meio popular, vamos dizer assim, né? É uma visão que todo mundo tem, é uma visão mais comumente... Uma visão um pouco direta essa, né? De uma certa maneira um pouco mecânica, na verdade, né? Estabelecer esse paralelo tão direto. A gente está falando de um ambiente, né? Porque assim, quando a gente fala de rock and roll, quando a gente fala de música popular, tipo música popular brasileira, quando a gente fala de blues, quando a gente fala de jazz, nós estamos falando de formações mais reduzidas. Sim. Duos, né, dupla de músico, trios, quartetos, quintetos, mesmo a big band de jazz, uma big band, uma grande banda, nós estamos falando de 12 integrantes, 14, 16 integrantes. Uma orquestra sinfônica de grandes proporções, estamos falando de 120 músicos. Nossa, é muita coisa. De 80 até 120. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, né, opera com um grupo de 90, às vezes 100 músicos, mais o solista. Então, são, digamos assim, organizações humanas complexas. Sim. Né? E aí que eu acho que o paralelo com o mundo dos negócios, com o mundo empresarial corporativo,
fica um pouco mais rico, um pouco mais interessante. Porque se o jazz, como a gente conversava aqui fora do ar, é assim, o espaço do improviso, né? E isso... E com muito preparo, sempre, sempre, né? porque é uma palavra que sempre nos trai também, né? O fulano está improvisando, como se ele fosse um enrolador. Não, ao contrário, o improviso é uma coisa que precisa de muita ancoragem, Exatamente. de muito estudo, de muita sofisticação. A orquestra sinfônica, ela funciona num certo sentido no caminho oposto, contrário, né? O caminho contrário. Porque ali você não pode improvisar, porque ali você tem uma regra, né? A partitura, no qual a excelência dos músicos ou da execução será pelo atendimento mais completo àquilo que está escrito, àquilo que está grafado pelo compositor. Então, aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem uma espécie de, o tempo inteiro, numa relação mais direta, com uma coisa da concentração e do foco. Na verdade, eu acho que assim, a orquestra sinfônica, a música sinfônica, ela é a coisa da capacidade de concentração, da capacidade do foco. É por isso, inclusive, que se pede silêncio sempre nas apresentações, porque isso tira a concentração e o foco do músico, né? A execução precisa ser muito precisa no caso da música sinfônica. O jazz, a música popular, ela em geral tem um grau de flexibilidade mais solto. Não que isso permita o erro, mas ela permite uma variância que a música sinfônica exige um pouco mais de precisão. Agora, Jair, quando a gente fala da música clássica e o quanto ela pode irrigar o mundo dos negócios, como que você vê a atuação do maestro, né, como grande líder? Essa figura é interessante, né? Até tomei nota aqui de algumas coisas. O maestro é uma figura, porque assim, ele tem, eu vou fazer uma comparação, uma analogia bem solta aqui, então já peço licença que é você, Natália, quem nos acompanha. O maestro, ele funciona, num certo sentido, ele é parecido com um técnico de futebol, diferente de um técnico de vôlei e de basquete. Olha... Em que sentido? O vôlei e o basquete são duas modalidades, entre outras, vamos pegar essas duas modalidades esportivas, que o nível de interferência do técnico é total. Né? Ele está à beira da quadra, o que ele fala é ouvido pelos seus jogadores e ele tem essa forma muito interessante que é o pedido de tempo durante a partida, no qual ele pode mexer, dar uma instrução técnica, passar uma instrução de alguma coisa que ele está olhando e eventualmente os jogadores não. O técnico de futebol é o contrário disso, porque embora hoje ele esteja à beira do campo falando e gesticulando, a possibilidade dele não ser ouvido é enorme, para não dizer total. Tá. O que faz aquela gesticulação muito mais um show televisivo, uma pantomima televisiva, do que alguma coisa em eficiência, porque o que ele precisa fazer, em tese, ele fez antes, preparando o time para aquela partida. O maestro é a mesma coisa. O que ele precisava fazer, ele já fez nos 3, 4, em geral, são de 3 a 6 ensaios antes da execução de uma peça que o maestro tem. Então, os músicos já entenderam o que ele quer. A maneira, a forma dele, a forma daquele maestro de imprimir a execução daquela música. Então, ele já fez isso nos ensaios. Por que ele então se faz presente? Os músicos tocariam a peça sem ele? Tocariam. Mas por que ele está presente? Porque tem uma outra dimensão da música sinfônica que eu acho que é bacana a gente destacar, que é uma dimensão ritualística. Eu ia trazer isso. Que é uma dimensão ritualística. Quer dizer, a presença do maestro, ele se dá numa dimensão ritualística. Os músicos já entenderam, muitas vezes os músicos, inclusive, tocam sem olhar para o maestro. Tá. Só ouvindo o andamento da composição ou prestando atenção na sua partitura. Toda a gesticulação faz parte de um outro elemento que é a ritualística, porque uma orquestra sinfônica, talvez ela seja o último sopro, e eu vou colocar aqui o último de uma forma bem romântica, de um mundo em extinção, de um mundo que a gente precisava urgentemente recuperar, que é um mundo que não se pauta só pela pragmática, pela velocidade, pelo curto prazo. É um mundo que não se pauta por relações, digamos, diretas, um toma lá da cá direto, mas é um mundo que ainda cria mediações. É um mundo que procura se livrar de uma certa literalidade da existência. Né? Maravilhoso. Roubar as coisas de para que isso serve? Para que eu vou ouvir isso? Para que eu faço isso? Isso aqui... Aplicação imediata. Exatamente, né? Aplicação imediata. É um mundo que nos dá uma outra coisa. A orquestra sinfônica é uma espécie de um último sopro ainda de uma ritual, da possibilidade de transformar a existência, a nossa vida, num certo ritual. Então, talvez numa visão menos linear e aplicada e mais metafórica,
uma grande oportunidade de aprendizado do mundo corporativo com a música erudita, pode ser justamente o resgate, né, desses rituais que são tão importantes e que no mundo corporativo, por exemplo, ele ajuda a construir e a manter uma cultura que cada vez é mais importante. Claro. Né? Então, a gente tem, inclusive, um dos livros aqui, o Desaparecimento dos Rituais, né? de Byung-Chul Han, não é? Isso. Que fala muito sobre isso e a leitura... É um livro bem pequenininho, mas a leitura é muito interessante. É um ensaio, né? Sobre uma coisa que ele entende que é fundamental, num tema que eu sei que para você é fundamental, e mais do que para Casa Uni é fundamental, mas para a Unitecnologia é fundamental, e para o mundo contemporâneo é fundamental, que é a questão da saúde mental. Né? Para a questão de todo esse desespero, toda essa questão confusa, ansiosa, adolescentes, jovens, enfim, um mundo meio conturbado, esquisito. No diagnóstico do Byung-Chul Han, né, uma das grandes causas desse sofrimento psíquico que se vive no começo do século XXI está diretamente ligado ao desaparecimento, de lidar com a vida de uma forma mais ritualística. Olha isso. Né, de você jogar todo o peso na questão do imediato. Na verdade, né? De estabelecer com a vida relações absolutamente imediatas, meio toma lá da cá o tempo inteiro, né? Dominado pela pragmática da existência. Preciso comprar, preciso repor, preciso fazer, preciso colocar tal, etc. Na hora que a vida é orientada nessa direção, há alguma coisa, alguma camada cerebral, existencial, psíquica, humana, tantos nomes para isso, que começa a perder eficiência simbólica. E muito para ele, na leitura que ele faz, as causas de depressão, de ansiedade, desse cansaço existencial que parece que todos vivem, vem da perda dessa capacidade simbólica, do qual os rituais são uma forma da gente poder garantir a existência dessa capacidade simbólica. O mundo sinfônico é um mundo feito de rituais. Há uma roupa especial para tocar. Quando você vai a um ensaio de uma orquestra sinfônica, os músicos estão de calça jeans, de chinelo, de bermuda, de camiseta, básico. Mas o dia da apresentação da peça, há a melhor roupa de cada um. O sapato, as mulheres, a indumentária, os longos e uma ritualística. Entra a orquestra, entra o primeiro violinista, o Spala, né? Entra depois o solista, caso exista para aquela peça um solista, e finalmente o maestro. Os músicos ficam de pé para receber o maestro. Maravilhoso. Isso tudo e a gente aplaude. Exatamente. Antes de saber se a gente vai gostar ou não, já aplaude pela natureza ritualística. E uma outra coisa que a gente precisa destacar nisso tudo, Natália, é que, na verdade, a música sinfônica é uma música que prescinde de eletrificação. A gente tem o som no seu estado puro. E isso tem uma capacidade de encantamento que até hoje permanece. Eu diria para todo mundo assim, há algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer em vida. Uma delas é assistir um concerto. Com certeza. Né? Porque há uma grandiosidade natural da especificidade dessa experiência que é intransponível e intransferível. Que essa grandiosidade, não uma grandiosidade da coisa da ostentação, não, é uma grandiosidade humana naquilo. A coisa do sentir, né, Jair? Exatamente. É uma coisa que... A experiência do sentir. Ele realmente transcende. Eu acho que isso, de alguma forma, claro, com as limitações do corporativo, mas é algo que também é uma grande inspiração. Claro. Como que eu posso, né, pensar em experiências, como que eu posso pensar em convivências com o meu cliente, com o meu ecossistema, com a minha estrutura de alguma forma, que consiga tocar esses clientes, né? Além das camadas mais superficiais, né? De você entender, de você saber, de você querer agradar disso, daquilo, mas como que você toca essa pessoa, o que é muito difícil, né? E ao mesmo tempo, quando você vai numa apresentação como essa, é muito simples e muito fácil você se sentir tocado. Eu me lembro, assim, para corroborar suas palavras, desse programa novo que estamos desenvolvendo na Casa Uni, né? A Nova Arquitetura Comercial, que é um programa em tese mais diretivo, né? Ele é voltado para discutir um pouco a questão das vendas, as relações comerciais no mundo de hoje, quer dizer, ele tem uma diretividade. Mas eu me lembro na nossa noite de abertura com o Luiz Guilherme Prates, ele trazia essa questão de que as relações comerciais mais sustentáveis, que constroem fidelidade, elas precisam de encontros no qual o espaçamento do tempo se faça presente. Olha, que então, bacana. Visitar um cliente, ouvi-lo, não apenas, bom, e aí, tá bom, agora vamos preencher aqui o bloco de pedido. Apresenta o relatório. Exatamente, mas não, que há toda uma mediação humana
que é fundamental na construção da fidelidade, na construção da confiança. Eu acho que são 2 capitais, ou 3 capitais, na verdade, Natália: confiança, credibilidade, reputação, que não são construídos, que esse é o grande exemplo da Orquestra Sinfônica para o mundo corporativo. Eu acho que a construção desses capitais, né, a credibilidade, a confiança, que resulta em fidelização, e a questão da reputação, elas são construídas por você ter uma relação, inclusive comercial, não diretamente presa a demandas imediatas, mas a possibilidade da gente poder transformar isso também em relações pessoais. Maravilhoso! E é isso. Com isso a gente finaliza, né, esse nosso Passeio pela música. Passeio pela música, e semana que vem temos mais, e aí a gente começa com a literatura. Nosso bloco literatura. É isso. Obrigada, Jair. Imagina. Bom dia. Obrigada a todos, bom dia e uma ótima semana.